Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje eu quero refletir com os irmãos um pouquinho sobre a palavra de Deus. E para tanto eu quero usar o texto que encontramos no verso 11 do capítulo 12 de Eclesiastes, onde nós lemos assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Pensem comigo um instante só, meus irmãos. O texto fala sobre as palavras dos sábios. Não fala sobre a palavra de Deus, mas fala sobre a palavra dos sábios. A palavra dos sábios, ou as palavras dos sábios, são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Agora, meus irmãos, se é assim no que respeita às palavras dos sábios, o que dizer da palavra de Deus? Se assim é no que respeita as palavras dos sábios, mais ainda no que respeita à palavra de Deus, porque Deus é o sábio dos sábios, é aquele que criou todos os sábios. Então nós vamos pensar na palavra de Deus hoje, usando as figuras que nós encontramos aí no versículo, a figura do aguilhão e a figura do prego bem fixado. Então, pensemos primeiramente no fato de que a palavra de Deus é como um aguilhão. Mas, para nós pensarmos nisso, meus irmãos, primeiro nós temos que pensar sobre o que é um aguilhão e o que ele faz. Eu acredito que muitos daqueles que estão me ouvindo nesse momento sabem o que é um aguilhão, mas para aqueles que não sabem, o aguilhão é aquela vara pontuda que os pastores usam para guiar o gado. Na verdade, não a vara em si, mas a ponta, geralmente feita de ferro, sendo a vara a aguilhada e a ponta o aguilhão propriamente dito. E o que o aguilhão faz? O aguilhão fere, e fere porque tem capacidade de penetração, mas é útil, talvez justamente por ferir, para se atingir o objetivo desejado, que é o de guiar o gado a um determinado destino. O texto nos diz que as palavras dos sábios são como o aguilhão. Compara as palavras dos sábios ao aguilhão. E certamente o que se está querendo destacar é exatamente esse poder de ferir que a palavra dos sábios tem. Esse poder de chamar a atenção, esse poder de penetração e a capacidade de guiar em direção a um objetivo. Vamos ver um exemplo bíblico. 2 Samuel capítulo 12, versos 1 a 14. Deus manda Natã a Davi para repreender a Davi, e Natã, sendo profeta, era um homem sábio, e ele fala sabiamente a Davi. Veja o que ele diz. Então diz assim o texto: o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, Natã foi sábio, né? Ele foi transmitir a repreensão da parte de Deus para Davi por causa do pecado que ele havia cometido. E Natã não falou de qualquer maneira, afinal Davi era o rei. Ele foi sábio e porque ele usou palavras de sabedoria, então ele feriu profundamente o coração de Davi. Agora, amados, se assim é no que respeita às palavras dos sábios, o que dizer daquele que criou os sábios? Como diz o hino, né? Se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Né? E suposto, meus irmãos, passemos a pensar agora na palavra de Deus usando a figura. Então, a figura do aguilhão, né? Já entendemos o que é o aguilhão, já entendemos o que o aguilhão faz. Agora vamos pensar na palavra de Deus usando essa figura do aguilhão. Por que a palavra de Deus pode ser comparada ao aguilhão? Primeiramente porque a palavra de Deus fere. Ela tem um alto poder de penetração, um alto poder de chamar a atenção. O mesmo exemplo que já citei, 2 Samuel 12, de 1 a 14, exemplo de Davi, Natã, Davi, é válido aqui. Lá em Atos 13, a partir do versículo 14, nós encontramos que em certo sábado, Paulo, juntamente com alguns companheiros, se encontrava em Antioquia da Psídia. Eles foram ao templo e foi-lhes dada a oportunidade de falar. Paulo tomou a palavra e começou a falar. A sua fala começou com a escolha que Deus fizera de um povo, eles, e estendeu-se até o anúncio de Jesus como o Messias prometido. A palavra chamou-lhes a atenção. E eles pediram a Paulo que no outro sábado lhes falasse mais. E o verso 44 diz que no outro sábado quase toda a cidade ajuntou-se para ouvir a palavra de Deus e muitos chegaram à fé. A palavra de Deus chamou a atenção e feriu o coração de muitos daqueles homens lá do passado. Efésios 6:17, meus irmãos, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus fere. Segundo, meus irmãos, a palavra de Deus pode ser comparada ao aguilhão porque ela guia. O que nos diz o Salmo 119, 105? Lá o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O versículo 130 deste mesmo salmo diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples.
A palavra de Deus, então, amados, é a luz que nos guia em meio a esse mundo repleto e obscurecido pelo pecado. Atribui-se a alguém de nome Howard Orban a seguinte narrativa. A primeira oportunidade que tivemos para visitar uma caverna foi durante uma viagem de férias. Enquanto estávamos de pé, observando as formações rochosas embebidas de água, o guia explicou-nos que a formação das rochas começou há muitos séculos com o gotejar das águas. Ele nos disse também que a vegetação verdejante que crescia nas paredes da caverna só apareceu depois de ser instalada ali a luz elétrica. O guia desligou então o interruptor e a caverna ficou completamente em trevas, a mais densa escuridão que já vimos. A seguir, ele acendeu uma vela e novamente pudemos enxergar. Todas as trevas daquela caverna não puderam prevalecer contra a luz de uma vela, uma única vela. E é dele também a reflexão baseada nesse episódio vivenciado. A fé radiante e inabalável teve a sua origem já há muitos séculos passados. Os cristãos de todas as épocas testificam que uma nova vida brota nos lugares mais sombrios, quando expostos à luz da palavra de Deus. É uma certeza inabalável da fé cristã que Deus estabeleceu a sua palavra como a luz do mundo. E não há trevas escuras o bastante para prevalecerem contra ela. Então a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus guia. Como o aguilhão guia, a palavra de Deus guia aos objetivos desejados. E também a palavra de Deus pode ser comparada ao aguilhão em terceiro lugar, porque ela alcança resultados. A palavra de Deus alcança resultados. Em Isaías 55:11, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Em Mateus nós lemos a parábola do semeador, Mateus 13, de 3 a 9, a parábola, e depois 18 a 23, a explicação da parábola. Diz assim: falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ao lermos essa parábola, meus irmãos, nós podemos ficar pensando que a palavra, em alguns casos, não alcançou resultado. Mas não é verdade. As pessoas ouviram a palavra, mas a mesma não frutificou em suas vidas. Isso é verdade. Entretanto, os mesmos não poderão alegar ignorância quando estiverem diante de Deus para julgamento. Jesus diz em certo lugar que o resultado dessa palavra será um veredito de culpado. Veja, está lá em João 12, 46 a 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer,
eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então aí está o resultado, né? Não foi salvação, mas foi um julgamento para a condenação, porque não deram ouvidos à palavra. Agora acontece também, meus irmãos, de os resultados só aparecerem mais tarde, né? Às vezes a gente prega para alguém e às vezes ele se converte até depois que nós mesmos já fomos para a eternidade. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre alcança resultados. Por isso ela é comparada, ela pode ser comparada ao aguilhão ou a um aguilhão, né? Ela fere, ela guia e ela alcança resultados. Agora vamos pensar na palavra de Deus, meus irmãos, usando a figura do prego bem fixado ou o prego bem pregado. A palavra de Deus é como prego bem fixado. Isso equivale a dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus sustenta firmemente aqueles que dão ouvidos a ela. Imagine que você comprou ou ganhou um quadro muito bonito e bem caro. Então você chega em casa e vê que na parede onde você pendurou ou pensou em pendurar o quadro, até já tem um prego. Mas daí você percebe que o prego não está firme. E o quadro é bonito, o quadro é caro. O que você faz? Provavelmente você vai fixar bem o prego. Ou vai até colocar um parafuso ali. E um parafuso nada mais é do que um prego de rosca, não é? E você vai fazer isso porque o quadro é pesado e precisa ser pendurado em algo firme. Pois a palavra de Deus, meus irmãos, é esse prego bem fixado. É firme e dá firmeza. Mas é preciso fazer algumas observações para a palavra dar firmeza. É preciso fazer algumas observações. Primeiro, ela precisa ser lida ou ouvida. Se nós não lermos a palavra, não ouvirmos a palavra, então ela não vai dar firmeza para nós. Segundo, a palavra precisa ser entendida. Não só ler, mas entender. E para isso nós precisamos das orientações do Espírito Santo. Temos que nos esforçar ao máximo, mas dependemos das orientações do Espírito Santo. Mas acima de tudo, meus irmãos, em terceiro lugar, a palavra precisa ser atendida. Então, lida, entendida e atendida. Veja com atenção o que Jesus diz no bem conhecido texto de Mateus 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, ou as enxurradas, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Conta-se, meus irmãos, que certa família tinha em casa, na parede da copa, um extintor de incêndios. Ali foi colocado e ali ficou. Durante uns 3 anos, a única atenção que ele recebia era uma espanagem rápida para tirar o pó acumulado. Um dia alguém, com um cigarro recém-aceso, distraidamente pôs fogo numa cortina. O fogo se alastrou a alguns jornais e outros objetos inflamáveis e daí a pouco foi aquele corre-corre. A dona da casa arrancou da parede da copa o extintor e procurou usá-lo. Esforço inútil. Ele estava descarregado. Felizmente, uma guarnição dos bombeiros chegou a tempo de impedir que a casa toda fosse destruída, mas assim mesmo foi grande o prejuízo. Um extintor que não seja periodicamente carregado não adianta. Assim também a Bíblia. Se nos serve apenas de objeto de decoração, o que acontece em muitas casas de crentes,
não vai adiantar grande coisa num momento de crise ou de dificuldade. A Bíblia precisa ser lida ou ouvida, no caso de quem não sabe ler. Precisa ser entendida e precisa ser atendida. Concluindo, meus irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, ela nos fere, mas nos fere visando um objetivo divino. Às vezes nós somos feridos por uma pregação da palavra, né? Então a palavra nos ferindo, mas ferindo visando um objetivo divino. Através dela, Deus, assim como através do aguilhão, a pessoa que cuida do gado, quer nos guiar a um bom destino e quer nos dar firmeza de vida. Então, estude a palavra, entenda a palavra, mas principalmente atenda a palavra. Conta-se que o pai da poetisa Elizabeth Barrett, acho que é assim que pronuncia o nome dela, não lhe perdoou o ter se casado com um tal Robert Browning. A poetisa, após o casamento, quase toda semana escrevia uma carta para o pai. Nunca teve resposta. Quando seu pai faleceu, ela recebeu um grande pacote em que estavam todas as suas cartas e que não foram nem abertas pelo pai. Essas cartas foram publicadas e hoje elas são uma obra-prima da literatura, mas o destinatário nunca as leu. Isso faz lembrar, meus irmãos, aquelas pessoas que têm a seu dispor a maravilha que é a Bíblia e, no entanto, jamais a leem, ou muito pouco a leem. Estão perdendo um grande tesouro. Que não seja, meus irmãos, assim conosco. Que nós possamos ler a palavra, procurar entender a palavra e principalmente procurar atender a palavra de Deus, que é como um aguilhão, porque nos fere, nos guia, alcança resultados, produz resultados nas nossas vidas e que também é como um prego bem fixado. Ela é firme e ela dá firmeza para aquele que a ouve e para aquele que a põe em prática. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra poderosamente aos nossos corações. Amém.